Paz do Senhor, paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma oportunidade no qual o Senhor tem concedido para estar ministrando a palavra de Deus. Dessa vez eu quero falar sobre a vontade de Deus na vida de seus servos, a promessa de Deus na vida do seu povo, dos seus eleitos, seus chamados. E eu quero me basear no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o capítulo 27. Vai narrar uma história sobre Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. Isaac, filho da promessa, Rebeca, sua esposa, Esaú, seu primogênito, e Jacó, no qual mais lá para frente a gente vai conhecer ele como Israel. Deus vai mudar o nome de Jacó, vai batizá-lo com o nome de Israel, no qual vai ser o nome do povo, da nação de Israel, né? Então, aqui nesse capítulo 27 do livro de Gênesis, a gente vai extrair alguns ensinamentos no qual Deus ele deixou para nós registrado, ensinamentos que vão abrir nossa mente, vai nos dar um entendimento melhor sobre o contexto daquela história e sobre o tempo atual que nós vivemos, né? Porque a Bíblia ela foi feita para isso, né? Ela foi escrita para isso, foi deixado para isso, para que a gente pudesse se basear, pudesse extrair lições, extrair ensinamentos, testemunhos de vidas, no qual pudéssemos nos dar a direção à vida eterna, para a vida eterna, né? Glória a Deus por isso. Eu me baseio muito no texto de Paulo, na epístola aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, que Paulo diz a seguinte frase. Ele diz assim: porque tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então Paulo me afirma que tudo, exatamente tudo. Ele não falou só o Novo Testamento, ele não falou só, olha, os 4 evangelhos sinóticos, ele não falou somente o livro de Atos, Apocalipse, e as minhas epístolas e cartas que são inspiradas. Não, ele falou exatamente tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Importante a gente notar e observar que quando Paulo escreve essa carta à igreja de Roma, eu vou já entrar no texto áureo que se encontra em Gênesis capítulo 27, quando Paulo escreve essa carta, essa epístola aos Romanos, Paulo ali ainda não tinha a Bíblia Sagrada, assim como nós temos hoje. Qual era o embasamento daquela época? O embasamento, os textos no qual eles utilizavam, os apóstolos, os evangelistas, era justamente o Antigo Testamento. Esse texto aqui que eu vou ler para vocês. Então, tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Glória a Deus por isso. Eu vou ler a partir do verso 1 do capítulo 27 do livro de Gênesis. Isaac tornou-se muito idoso, e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, ao que ele respondeu, aqui estou. Então pediu-lhe Isaac: vês, estou velho e não conheço o dia da minha morte. Agora, portanto, toma a tua arma, tua aljava e o teu arco. Sai ao campo e apanha-me uma caça. Faz-me um prato bem saboroso, como eu gosto, e traze-mo, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe, antes que eu morra.
Ora, Rebeca ouviu enquanto Isaque falava com seu filho Esaú. Assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou seu filho Jacó: ouvi teu pai pedir a teu irmão Esaú: traze-me uma caça e faze-me um prato saboroso. Eu comerei e te abençoarei diante de Yahvé antes que morra. Agora, pois, ouve-me e faze-me como eu te ordeno. É Rebeca falando para Jacó: vai ao rebanho e traze-me de lá 2 belos cabritos e prepararei para teu pai um bom prato como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai e ele comerá, a fim que te abençoe antes de morrer. Entretanto, Jacó pendurou a sua mãe Rebeca: vê, meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele muito lisa. E se meu pai me apalpar, poderá entender que eu estou tentando enganá-lo. Fazei-o de tudo, e em vez da bênção, atrairei sobre mim maldição. Afirmou-lhe sua mãe: que tal maldição recaia sobre mim, meu filho? Tão somente faz o que eu te peço. Vai e traze os animais para mim. Então, meus irmãos, aqui a gente vai aprender 2 lições. Tem várias lições, mas eu quero priorizar 2 lições. Quais são elas? Primeira, Jacó iria abençoar Esaú. Quando Deus já tinha pré-elegido de antemão, Isaque ia abençoar Esaú. Quando Deus já tinha pré-elegido de antemão que seria Jacó o herdeiro da promessa, o herdeiro da aliança, aquele que carregaria a promessa. Em contrapartida, a gente vê Rebeca com Jacó, a esposa de Isaque, com seu filho mais novo, Jacó, combinando, tramando entre si, enganar Isaque para que ele não cometesse aquele erro. Então, vamos ficar na primeira lição, por enquanto. Isaque iria abençoar Esaú. Isaque iria abençoar Esaú por privilégio. Isaque ia cometer um erro porque amava Esaú. E isso a gente vai afirmar lá em Gênesis, no capítulo 25, versículo 23, capítulo 25, versículo 28, perdão. A Bíblia vai dizer que amava Isaque a Esaú porque era homem de caça. Então, Isaque, ele não quis pedir direção para Deus. Ele não quis saber da preferência de Deus. Ele de antemão, dentro de si, por suas escolhas, quis abençoar Esaú, quando não era a vontade de Deus que Isaque abençoasse Esaú, por mais que ele pudesse ser o filho mais velho. E na tradição patriarcal daquela época, o filho primogênito ele tinha direito da herança, mas seguindo as condições no quais os pais decretavam para eles. Eles tinham que estar aptos para receber a promessa. Era tão forte isso que, para que o pai que tinha a promessa, no caso Isaque, Abraão, pudesse repassar a promessa para eles, tinha que esperar sua velhice, tinha que esperar ele estar na sua alta idade, prestes a falecer, para eles passar a promessa. Porque quem garantia que o filho primogênito ia ser firme e fiel naquela promessa? Quem poderia garantir isso? Então, para que eles não pudessem repassar a promessa para uma pessoa que não levaria a sério aquela promessa, eles tinham que esperar a sua velhice. Só que mesmo Isaque, vendo que Esaú não tinha as características que Deus queria que ele tivesse, não tinha a obediência no qual Deus queria que ele tivesse, mesmo assim Isaque queria repassar a promessa para Esaú, por puro favoritismo, porque amava Esaú, porque ele tinha escolhido Esaú, porque Esaú era o primogênito, era o favorito. E é o que nós mais vemos
em todas as áreas da vida humana. Pessoas que recebem promessas, recebem posições, mesmo não sendo qualificadas, preparadas para aquela função. Hoje nós vemos dentro do trabalho pessoas subindo de cargo, pessoas recebendo cargos, pessoas sentando em cadeiras no qual não deveriam sentar, mas estão sentando por puro favoritismo, porque são parentes de um gerente, porque são filhos de alguma pessoa que tem influência dentro daquela empresa. E é um erro. Isso está em todas as áreas da vida, política, trabalhista, familiar. Na família nós vemos os pais favorecendo um filho e desfavorecendo o outro por puro favoritismo, por pura opção de si, quando eles deveriam valorizar todos de igualdade. Irmão, Deus, ele odeia a balança desonesta, diz Salomão em seu livro Provérbios, que Deus odeia a balança desonesta. Irmão, é claro que nós sentimos sentimentos por pessoas em particular, mas esses sentimentos não devem nos levar a cometer injustiça, a desigualdade social, racial, de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós devemos ser justos em toda a nossa maneira de ser e de viver com as pessoas em geral. Igualdade, equidade, a gente tem que zelar pela justiça, irmão. Se a pessoa tem a capacidade, se a pessoa tem o potencial para exercer determinadas condições, legal, mas se ela não tem, por que eu vou privilegiar aquela pessoa? Porque ele é meu filho? Porque ele é meu sobrinho? Porque ele é um parente meu? Ele é um conhecido de uma pessoa que eu conheço? Por quê? Por quê? Enquanto outras pessoas que devem estar naquele cargo, outras pessoas que devem conquistar aquela posição, não conquistam, não sobem, não prevalecem, não crescem. Por quê? Porque a gente está priorizando aqueles que são de particular interesse nosso. Na igreja também não é diferente. Obreiros levantados sem qualificações nenhuma, sem história nenhuma, sem experiência nenhuma. Por quê? Porque o líder ali daquela congregação vê ele uma pessoa que faz as suas vontades. Legal, faz as suas vontades, obediência é fundamental, mas não adianta a gente contar só com a pessoa só porque ela faz a nossa vontade. Não adianta a gente levantar pessoas para para ocuparem determinados departamentos só porque elas fazem nossa vontade, só porque elas fazem aquilo que nos agrada. Não, elas têm que ser qualificadas para isso, porque senão aquele membro, aquele corpo, aquela área, ela vai sofrer, porque pela falta de experiência, pela falta de conhecimento, pela falta de capacidade daquela pessoa. Então, aqui a gente encontra isso. Gênesis capítulo 27, a partir do verso 1, fala isso. Isaac, ele amava a Esaú. O mesmo Deus dizendo para Isaac, falando para Rebeca, lá no capítulo 25, no verso 23, que Jacó ia ser o herdeiro da promessa. Deus já tinha falado para Rebeca, e com certeza Rebeca tinha falado para Isaac: olha, Isaac, Deus me revelou em sonhos que o mais novo vai ser o herdeiro da promessa. Lá no capítulo 25, no verso 23 de Gênesis, fala isso, onde havia uma grande briga, uma grande discussão entre os dois dentro do ventre da Rebeca. E Rebeca vai e ora a Deus, pedir discernimento. Por que tinha aquela confusão? Por que tinha aquele movimento dentro da sua barriga? O que estava acontecendo? E Deus responde Rebeca através de visão: olha, Rebeca, do teu ventre nascerá duas nações, né? Se eu não me engano é a nação de Israel e os Moabitas. Se eu não me engano é os Moabitas.
os Edonitas, eu acho que deve ser os Edonitas, que era de Esaú, a nação que surgiu de Esaú. E essas nações irão pelejar, essas nações serão rivais, tudo isso, né? Deus de antemão alertando a Rebeca, porque Deus conhece o futuro. Ele é um Deus presciente, ele conhece de todas as coisas, como a própria Bíblia nos fala que ele é onisciente. Então ele sabe, conhece todas as coisas, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que o meu professor, certa feita, ele falou, que diz o seguinte: Deus não faz acepções de pessoas, mas são as nossas atitudes que nos tornam acépticos de Deus. São as nossas atitudes que nos tornam acessíveis a Deus. Porque Deus, ele, por mais que ele possa usar quem ele quer, ele vai usar aquele que está ali voltado para ele, aquele ali que está disposto a ser usado por ele, aquele ali que busca ser usado por ele. Deus não vai usar uma pessoa simplesmente porque Deus usa quem quer. Sim, ele usa quem quer, é verdade. Mas Deus, aonde tem vaso limpo, aonde tem vaso consagrado, aonde tem vaso disposto, aonde tem vaso habilitado, é esse que Deus vai usar. Deus não usa vaso de qualquer jeito, irmãos. Deus não usa vaso de qualquer jeito. Então, Isaac sabia que a promessa era de Jacó, mas mesmo assim Isaac queria abençoar Esaú. E a gente já falou sobre isso. Agora a segunda lição está em Rebeca e Jacó. Por quê? Porque Jacó, ele tinha uma certa habilidade, certo, para enganar. E Rebeca, ela, sabendo que a promessa estava em Jacó, ela quis corrigir um erro no qual Isaac iria fazer. Na verdade, a intenção dela era boa, só que a ação dela foi errada. Por quê? Porque ela usou de astúcia, ela usou de esperteza contra seu marido, ela usou de enganação, de mentira, e Jacó foi no embalo dela. Então, para nós não estarmos indo muito longe nessa palavra, Isaac era o homem da promessa. Isaac tinha a promessa proferida por Deus, e nós dois sabemos que Deus não é homem para que minta. Nós dois sabemos que Deus ele não retrocede em suas palavras. Nós dois sabemos que Deus é um Deus que zela pela sua palavra. Então, se Deus falou para Jacó, melhor dizendo, se Deus falou para Rebeca, Jacó, ele vai ser o herdeiro da promessa. Ele vai ser o herdeiro da promessa. Deus vai cumprir o que ele falou na vida de Jacó. E qual foi o erro de Jacó? Foi o erro de Rebeca, porque por mais que soubesse que Deus tinha revelado que Jacó seria o herdeiro da promessa, eles tentaram ali e fizeram de maneira errada ele receber aquela bênção da parte de Isaac. Então eles enganaram Isaac, cobriram Jacó de pelos para que ele se parecesse com Esaú. Esaú era de caça, era peludo. E também enquanto Esaú estava caçando, ele estava lá oferecendo a comida. E Isaac abençoou Jacó. Só que tem uma coisa aí. Se Deus falou que ele seria o herdeiro da promessa, por que ele foi mentir? Por que ele foi enganar o pai dele? Hein? Por que ele agiu com injustiça? Se Deus falou para ele, está falado. E sabe qual é o erro de muita gente? Recebe essa palavra, aplique essa palavra na tua vida. Sabe qual é o erro de muita gente? É não crer no que Deus falou na sua vida. E mesmo crendo, agir com injustiça. Pessoas que querem receber da promessa de Deus e para isso usam de artifícios, para isso usa de artimanhas, para isso usa de injustiça, para isso usa de deslealdade com as pessoas para obter algo que já é seu. Então, se Deus prometeu algo para a sua vida, não precisa difamar ninguém, não precisa criar rivalidade com ninguém.
Não precisa criar confusão com ninguém. Não precisa mentir para ninguém. Não precisa enganar ninguém. Se Deus falou, Ele está falado, Ele vai cumprir, Ele vai realizar, Ele vai concretizar o que Ele falou que iria fazer na sua vida. Você não precisa ser uma pessoa desonesta. Pelo contrário, confie, persista, tenha esperança, tenha fé, porque o que Deus falou sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir. Jacó mentiu, e porque ele enganou seu pai, Esaú ficou com tremenda raiva dele e criou-se uma rivalidade no berço da sua família. Se eles fossem pessoas espirituais, se eles tivessem aqui o Espírito Santo de Deus nas suas vidas e a palavra de Deus em seu coração, eles não deveriam ter feito, eles não teriam errado e não teriam tido por vários anos conflito, e um conflito que persistiu e persiste por vários séculos, porque por causa de um erro, por causa de uma falha, por causa de uma ferida que nunca cicatrizou. Então essa é a palavra de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Espero que Deus tenha falado com você. Logo mais a gente vai estar tendo novos vídeos, né, para honra e para glória do Senhor Jesus. Essa semana de Páscoa eu concebi no meu coração, através do Espírito Santo, todos os dias estar ministrando uma palavra acerca da entrega do Senhor Jesus até a cruz. Vamos estar ministrando sobre a chegada, como foi para Jesus chegar até a cruz do Calvário. O primeiro sermão vai ser amanhã, né? Eu vou ser um pouco flexível na questão do horário, entre 12 horas, 1 hora e até mesmo 11 horas da noite, né? Meio-dia, 1 hora ou até mesmo 11 horas da noite. Vai ser uma bênção. Vai ser uma semana bem cheia, recheada da palavra de Deus. Espero contar com vocês. Tenham todos uma ótima tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se Deus